28 de fevereiro de 2017. Corinthians viaja para Santa Catarina e Jadson deve ser a novidade contra o Brusque na Copa do Brasil. Com mais um treino fechado por Rogério Ceni, São Paulo se prepara para enfrentar o desconhecido PSTC. Palmeiras se reapresenta e Eduardo Batista terá a primeira semana livre para ajustar o elenco. Para emplacar uma sequência positiva, o Santos terá de encarar duas paradas duríssimas. Tudo fora de casa. Clássico contra o Corinthians e estreia na Libertadores. E ainda, Paulo César Carpegiani é demitido do comando do Coritiba na semana do Atletiba. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que amanhã vai decidir com o PSTC, equipe paranaense de Cornélio Procópio, quem avança para a terceira fase da Copa do Brasil. O repórter Fernando Gavini esteve no CT da Barra Funda acompanhando o que foi possível antes do embarque para o Paraná. A entrevista coletiva de Luiz Araújo foi a única atividade aberta para a imprensa no CT do São Paulo nesta terça-feira. Do treino, nem imagens do aquecimento foram permitidas. Algum motivo tem, se o Rogério está optando, porque eu acho que é o melhor para nós e para o São Paulo, né? Então, para a gente, às vezes a gente se solta um pouco mais sem a câmera, a gente pode fazer as nossas brincadeiras ali. Mas se o Rogério optou, acho que com certeza é o melhor. O mistério que virou praxe no São Paulo de Rogério Ceni pode ser uma boa arma contra algo do qual pouco se sabe. O maior perigo é o desconhecido. Há pouquíssimas informações sobre o PSTC, adversário do São Paulo na segunda fase da Copa do Brasil. E o novo regulamento da competição não permite erros. Não há mais vantagem para ninguém. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. É um jogo muito importante para o São Paulo, um jogo muito importante para nós jogadores. Vamos entrar muito focado, determinado a sair vitorioso. Vai ser um jogo difícil, a gente não tem dúvida, mas tenho certeza que o professor Rogério está estudando muito isso, vai passar todos os detalhes, a gente vai chegar na quarta-feira e buscar essa vitória que é importante. Apesar do perigo por conta do regulamento da Copa do Brasil, Luiz Araújo não acredita que a equipe vai mudar a forma de jogar na partida de quarta-feira. A gente vem treinando isso desde a pré-temporada. Essa é a maneira da gente jogar, marcar pressão, toque de bola. A gente não vai mudar nada, a gente vai entrar com mais vontade, com mais determinação, como a gente vem sempre fazendo nesses jogos, para buscar mais essa vitória e essa classificação para o São Paulo. Contra o PSTC, Luiz Araújo deve voltar a ser titular. O jogador foi poupado no empate contra o Novo Horizontino e ficou no banco, entrando apenas no segundo tempo no lugar de Neilton. Aos 20 anos, ele luta para se firmar na equipe e nesta semana volta a ter a concorrência de Wellington Nem, recuperado de lesão. Fico muito feliz pela volta do Wellington Nem, muito feliz pela fase que eu venho vivendo aqui no São Paulo, pelo esse momento especial. A gente vai procurar trabalhar, tenho certeza que aquele que estiver melhor no momento, o Rogério vai optar, e o que tiver dentro de campo vai dar o seu melhor para ajudar sempre o São Paulo, que é o mais importante. Luiz Araújo tem vantagem na briga pela posição por ser da base e contar com o carinho da torcida, que voltará a ser sentido mesmo com a partida fora de casa. O PSTC vai mandar o jogo em Londrina e a absoluta maioria dos torcedores no Estádio do Café certamente será São Paulino. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É aquele tipo de jogo que você tem um favorito, você tem um grande, você tem uma certa expectativa de quem vai vencer, mas não existe garantia nenhuma. De repente, uma jornada feliz, uma retranca bem armada, um contra-ataque, sei lá, pode acontecer uma zebra sim. Não vamos dizer que a zebra inexiste, ela está ali, pode dar as caras. Agora, é difícil dela aparecer. Se a gente, embora eu não conheça muito esse PT, fugiu o nome agora. PSTC. PSTC, é isso mesmo. Não é partido político. Não é Paranaense Soccer, Technical Soccer, enfim. Não conheço muito os jogadores, não conheço muito o nome muito fresco, time. né? É o nome faz fresco. Faz parte de um trabalho de revelação de grandes jogadores. Time de empresário. Embora não conheça muito, é um clube
gente sabe que, em primeiro lugar, vai jogar em Londrina, nem tem torcida para isso, tem só o futebol bem treinado. Até aí, o São Paulo também tem um time bem treinado, tem jogadores com maior qualidade. Tem o Rogério Ceni que está implantando um sistema que está dando gosto de ver. Apesar de ouvir muitas críticas de São Paulinos, porque tem a segunda defesa mais vazada do Paulistão, tal, mas é um time que se expõe, é um time que vai buscar o jogo, é um time que cria muitas oportunidades. Você pode ver, de repente, o São Paulo com uma vantagem de 4, 5-0 no primeiro tempo, não é nenhum absurdo. Basta encaixar o jogo e finalizar bem. Então, acho que o São Paulo, apesar de todos os problemas, de todos os riscos, é o favorito, até porque vai ter o apoio da torcida. Eu, sinceramente, ficaria surpreso com a vitória do PSTC. PSTC não é partido político, é um time formado por empresários que está dando certo lá no futebol do Paraná e os caras estão levando em frente. Quer dizer, se der esse time, vai ser... Paraná Soccer Technical Center. E a mesma coisa que, sei lá, que você pegar aí o Nacional e o Nacional conseguir ganhar do Flamengo, é a mesma coisa. Agora, só que os caras investiram, né? E jogar em Londrina não quer dizer necessariamente que o São Paulo vai ter torcida a seu favor, viu? Os caras não têm torcida, mas Londrina, o que tem de corintiano é uma grandeza. Se a torcida do Corinthians resolver apoiar o PSTC, né? Eu não tenho dúvida que vai ser uma guerra legal entre São Paulinos e corintianos, né? Já que o norte do Paraná, né, é bastante povoado de corintianos, né? Então, tá aí uma coisa que o São Paulo não pode botar muita fé. Não porque já começou segunda-feira com o pé esquerdo, né? A Dragões, que estava quase com a mão na taça do Carnaval, perdeu na última nota para o Tatuapé, né? Grande Tatuapé, golaço do Tatuapé. No último minuto de jogo, né, na última nota, né, deu a escola Tatuapé. Na prorrogação. Na prorrogação, né? Foi aquele gol do Jô contra o Palmeiras, a mesma coisa, né? Aquele gol que quase morri do coração, fiquei rouco uma semana por causa daquele gol do Jô. E hoje aconteceu quer dizer, já começou mal a semana para o São Paulino, que a Dragões está ligada à torcida uniformizada de São Paulo. Então, vamos ver se no campo as coisas dão certo. Agora, esse menino aí, o Luiz Araújo, de todos os que o Rogério colocou em campo, esse aí é o que mais me agrada. É um menino que é evidente, é garoto ainda. Você tem que entender, garoto é assim, joga bem um jogo e joga 3 ruim. Ele tem deficiência na conclusão, tem. Contra o Santos ele foi bem, foi. Mas deu sorte. Então foi bem contra o Santos e mal contra os outros. Quer dizer, é o tal negócio, é a instabilidade da juventude. Ainda não tem todo o corpo formado, está desenvolvendo, tem 17 para, 18, 19 anos. Quer dizer, é garoto. É que nem o Léo Jabá no Corinthians. Mas é um garoto bom de bola, ele sabe fazer gol. E cresce em clássico, né? Cresce na hora da decisão. Isso aí é legal para um atacante. Agora, será que a defesa do São Paulo não vai falhar? Quem é que você colocaria no gol? O Denis ou o Sidão? Os dois estão entregando o ouro, né? Os dois estão mal. Então, quem é que colocar no gol? É uma dúvida do Rogério Ceni, que coincidentemente, ex-goleiro, né? Ex-goleiro, quer dizer, o ex-goleiro não está sabendo quem pôr no gol. Qual deles está melhor, ou qual deles está o menos pior, né? Porque todos os jogos do São Paulo são marcados aí por falhas incríveis dos dois goleiros, né? Então, quer dizer, no modo de ver, uma contradição, um paradoxo. Rogério Ceni, tido como um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, não sabe escalar goleiro no São Paulo. É o fim da picada. Ou eles não estão bem preparados. Não, né? Não sabe. Ele como goleiro, a primeira coisa que ele vai ver é treino de goleiro. Eu joguei no gol. Aquela correria lá no treinamento de qualquer clube de futebol que eu vá. A primeira coisa que eu vejo é como é que estão treinando os goleiros. É instintivo isso aí. Que foi, né? Celso? É instintivo, simplesmente instintivo. Agora, o Rogério Ceni não saber escalar goleiro é brincadeira, né?
É gozação. Acho que ele gostaria de se escalar. Talvez até jogasse melhor que qualquer um dos dois. Bom, o Corinthians do Chico Lang já está em Santa Catarina. Amanhã o Timão decide com o Brusque uma vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Ainda nesta noite, o técnico Fábio Carilli deve comandar um treinamento no estádio Augusto Bauer, local da partida de amanhã. O lateral Fagner falou da expectativa para o confronto contra os catarinenses. Veja na reportagem do Gavini. Quarta-feira contra o Brusque pela Copa do Brasil. Dia de ver Jadson outra vez com a camisa do Corinthians. Campeão brasileiro em 2015 pelo Timão, o jogador vai fazer sua reestreia em Santa Catarina. A tendência, no entanto, é que Jadson fique no banco de reservas e que só jogue parte do segundo tempo, já que não atua desde outubro, quando fez sua última partida pelo Tianjin Quanjian. Dependendo do que ele apresentar contra o Brusque, pode ganhar mais tempo em campo no clássico de sábado contra o Santos. O Corinthians que Jadson vai encontrar é diferente daquele que ele deixou em 2015, logo após o título brasileiro. Um time bem menos badalado e recheado de jogadores da base entre os titulares. Você ser um garoto, né, você jogar num time de massa como é o Corinthians, onde existe uma cobrança natural, você tem que ter uma personalidade muito forte, muito grande. Você tem que ter uma coragem para você enfrentar os desafios que o jogo te proporciona. São meninos bons que quando você vai dar uma orientação, ou quando vem uma orientação, independente da pessoa que seja, sabe ouvir, sabe executar. Né? Então esse é o grande mérito deles, né? E com o pé no chão, eu tenho certeza que eles vão longe. Se não tem as estrelas de 2015, o Corinthians de 2017 está bem mais competitivo do que se imaginava em qualquer previsão feita no começo do ano. Depois de 6 rodadas, é dono da melhor campanha do Campeonato Paulista, com 4 vitórias consecutivas. Eu acredito muito no trabalho que vem sendo feito, né? O mais importante foi a maneira que todos os jogadores entenderam a filosofia de trabalho, né? Acreditaram naquilo que estava sendo passado. O que também será novidade para Jadson é que a Copa do Brasil não é mais decidida em jogos de ida e volta. O duelo contra o Brusque pela segunda fase da competição será em partida única e sem vantagem para ninguém. Ou seja, se empatar, a decisão vai para os pênaltis. A gente sabe que a Copa do Brasil é um campeonato muito difícil, exige muito, né? E já essa fase tendo essa parte de emoção, o nível de concentração tem que estar mais alto, né, para que você consiga fazer o resultado e não chegue a esse ponto. O que ajuda neste momento é o retrospecto do Corinthians na temporada. Até agora, o time dirigido por Fábio Carilli venceu todos os jogos que fez como visitante em 2017. Se continuar assim, o Brusque que se cuide. É importante a gente ter esse retrospecto, mas ao mesmo tempo nós temos que ter um nível de concentração muito alto, né, para poder fazer um grande jogo. A gente sabe das dificuldades que vamos encontrar lá. Vale para o São Paulo, vale para o Corinthians, aquele jogo que não pode errar. A gente já viu pequeno surpreendendo grande em 2 jogos. Num jogo, então, nem se fale, né? De repente, num contra-ataque, 2, a coisa desanda. Pode acontecer com o São Paulo, pode acontecer com o Corinthians, mas obviamente os 2 são favoritos. O Corinthians também pelo time que tem. Eu discordo daqueles que acham que o Corinthians tem um time limitado, um time não, tem bons jogadores. E se o Jadson jogar ainda hoje, Chico, sabe, embora ainda, né, esteja voltando agora, recomeçando, é um jogador que pode fazer a diferença. Muito bem, sabe? Pode fazer. Então, eu vejo o Corinthians com favoritismo contra o Brusque. Não, sem dúvida nenhuma, eu também vejo assim. Agora, é bom que a gente repare o seguinte, o Jadson, ele vai entrar num time encaixado, né? Você vai falar assim, pô, encaixado? Que time encaixado? Tá louco, Chico? Não, não tô. Porque a garotada da base vem jogando junto há 3 anos. Há 3 anos essa molecada vem jogando junto. Então tem entrosamento. Você fala assim, mas não tem nenhum craque. Não tem, é verdade. Mas tem entrosamento. Eles passam a bola um pro outro sem olhar. E isso é uma coisa interessante, porque vai encaixar legal. Eu não sei se o Camacho vai voltar, eu vi ele treinando ontem aí, já acho que ainda fazendo luto do pai, evidentemente, que morreu num acidente idiota, aliás, como todo acidente idiota, né? Acidente caseiro idiota, acabou falecendo. E com a volta do Camacho, vamos ver como é que ele vai estar, o Michael deve ir para o banco. Mas mesmo assim, o Corinthians tem um time formado na sua maioria por
garotos da base. Então aqueles tiriça, os 4 tiriça, que não iam de jeito nenhum, ficaram um ano jogando com a camisa do Corinthians e não deram certo, a saber, Giovanni Augusto, Guilherme, Marquinhos Gabriel e Marlone, foram deixados de lado. E hoje tem essa garotada toda que dá o respaldo, o Pablo, que veio e encaixou, o Cássio, que está falhando muito menos que falhava o ano passado, voltou numa boa forma. Você tem ali no meio campo agora, com a entrada do Jadson, alguém que entrega a bola mais fácil para o Casim ou para o Jô, ou talvez para o Jô e para o Casim, os dois juntos. Enfim, você tem o Romero para entrar durante o jogo, você tem esse Léo Jabá, que corre e marca muito bem, né? Também tem deficiência para chutar no gol, isso aí é uma coisa que ele vai ter que aprender, tem 18 anos, mas tem tempo. Enfim, o Jadson vai entrar num time meio que encaixado. E no meio da juventude e da experiência. Esse time do Corinthians aí, eu não sei não se não vai dar muito certo. Pode ser que dê certo o suficiente para não dar vexame esse ano, mas que dê certo o suficiente para ser campeão também. De repente acontece. Porque não é fácil você ter 7, 8 jogadores jogando juntos há 3, 4, 5 anos. É o que acontece com a base do Corinthians, que foi toda elevada para titular, praticamente. E eu gostei, porque foi para lá também, sabe quem, Celso? Pedrinho Zumbi. Pedrinho Zumbi, que arrebentou na Copa São Paulo, ao lado do Carlinhos, que deu azar e se machucou, mas é um meio campista interessante. E Zumbi por quê? Porque ele é a cara do Michael Jackson naquele Thriller. Se você pegar a foto Coitado. Coitado, que eu posso fazer? Né? Sorte dele, parecido com o Michael Jackson do jeito do outro. Né? Você pega a foto do Pedrinho Zumbi e pega a foto do Michael Jackson no Thriller, você fala, meu Deus, Michael Jackson's live. Está vivo, não é verdade? Mas enfim, joga muito esse Pedrinho. Então foi legal a ideia do Carille. Michael Jackson live. Is alive. Não, mas eu É uma adaptação chico-languiana. Americano do Sul. Então eu falo direto. Tá. Americano do Sul come palavra. Sirius come lá porque eu não posso comer aqui. E outra coisa que eu quero dizer. Outra coisa que eu quero falar. Muito interessante também, essa ideia de ter puxado o Osmar Loz para ser auxiliar do Carille. Sim. Porque o Osmar Loz acompanha essa molecada toda. Conhece então ele tudo. sabe quem é quem. Quem está bem, quem não está, só de olhar pro cara. Ih, esse cara hoje está tremendo, então não vai, fica aí. E esse não, esse está com sangue nos olhos, vai entrar. Entendeu? Ele sabe, ele conhece, ele está o dia a dia com a molecada, vai fazer 4 anos já. E o Jadson? Não, o Jadson é tranquilo, o Jadson vai jogar encaixado, vai fazer o que sabe, mas só que vai jogar de armador, não vai jogar caindo pela ponta como ele fazia com o Tite. Beleza. Mas com o tempo até pode cair pela ponta, de acordo com o entrosamento que ele tiver aí, com o Camacho, com o Gabriel e tudo mais. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber, Corinthians e São Paulo se classificarão para a próxima fase da Copa do Brasil? Você acha que sim? Os 2 clubes vão se classificar? Você acha que só o São Paulo avança? Você acha que só o Corinthians avança? Ou você acha que nenhuma das 2 equipes avança? Acesse o site gazetesportiva.com e vote. Resultado sai amanhã. É bom a gente destacar que se houver pênalti, diferentemente da fase anterior, decisão por pênaltis. Se houver grande não. Se houver empate, vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis. Não tem essa de o visitante se classifica. Empate por 0x0. 0x0, vamos lá, 0x0. Foi para os pênaltis, um abraço. Entendeu? Então o risco de ser eliminado é maior. É maior. Ainda assim, acredito que passam São Paulo e Corinthians. E aí, Chicão? Passa só o Corinthians. Tá bom, então. Os Estados Unidos já demonstraram vontade de sediar a Copa do Mundo de 2026. Mas a política externa do presidente Donald Trump pode dificultar a escolha do país. Quem disse isso foi o presidente da UEFA em entrevista ao jornal americano The New York Times. Essa notícia que a gente destaca hoje do site gazetesportiva.com. O esloveno Alexander Seferin, presidente da principal entidade do futebol europeu desde setembro do ano passado, fez o alerta ao republicano e também a outros países que têm controle migratório rígido. Seferin foi direto e reto e ele disse: se jogadores não puderem viajar ao país devido a motivos políticos ou decisões populistas, então a Copa não poderá ser sediada lá. Isso vale para os Estados Unidos e para todos os outros países. Isso fará parte da avaliação.
Tenho certeza que isso não ajudará os Estados Unidos a receberem a Copa do Mundo. A Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções. A expectativa da FIFA com a ampliação dos participantes é de uma maior globalização do esporte. Por isso, não faria sentido alguns países estarem proibidos de acompanhar de pertinho a competição. Seferin ainda frisou que a política de entrada no país sede deve valer também para torcedores e jornalistas, independente da nacionalidade. Celso Cardoso e Chico Lang. Vocês acham que o presidente da UEFA está certo? É melhor os Estados Unidos nem se candidatarem se for assim? Assim, gente, sabe... não tem como se candidatar. Nós tivemos um muro derrubado não faz muito tempo, que foi na Alemanha, que dividia as duas Alemanhas. O muro de Berlim. E aí passa o tempo e você vê pessoas falando em construir muro, sabe? Dificultando o acesso, como se isso fosse resolver os problemas de todo mundo. É um estúpido, um idiota. Eu não costumo tratar as pessoas assim, mas eu não consigo arrumar um outro adjetivo para ele ser chamado Donald Trump. Mas é o presidente dos Estados Unidos, né? Então paciência. Agora, o que eu acho é o seguinte, como é que ele pode ser contra a globalização se a globalização foi inventada pelos Estados Unidos, né? Esse negócio de livre comércio, a globalização, a terceirização, o neocapitalismo, tudo isso aí foi inventado pelos Estados Unidos. Agora eles não querem mais. Inventou o mercado globalizado. Aí, de repente, ele é contra esse mercado globalizado, quer fechar os Estados Unidos em copas. Quer dizer, é uma coisa interessante, né, de se pensar. Eu não sou historiador, mas está aí uma boa tese para quem gostar, quem está fazendo, quem está fazendo aí o seu mestrado, o seu doutorado. Como é que um cara desse, depois de globalizar o mundo inteiro, todo mundo ficar aos pés dos Estados Unidos, até a China é globalizada hoje pelos Estados Unidos, está dentro do mercado americano. Ou alguma parte da China, nem tudo, mas enfim, está o mundo inteiro aos pés do mercado americano. O imbecil não quer fazer uma Copa globalizada. Que na ocasião da Copa de 2026, graças a Deus, ele não vai estar lá faz tempo, né? Então deve durar um mandato só. Então, ainda existe esperança. Eu não tenho tanta esperança, não. Se ele não destruiu o mundo antes, está tudo bem. Bom, acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, tem a nossa página no Facebook Gazeta Esportiva e você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Quero mandar um beijão pro Otávio, nosso estagiário, que hoje faz aniversário. Quantos aninhos? 20? 20 anos. 20 anos, Otávio, que é santista. Beijão pra você, muito bom ter o Otávio na nossa equipe, viu? Tudo de bom. Eu só quero mandar um abraço pro Otávio, mas também... Um abraço para ele também. Dar os parabéns pro pessoal do UOL. Hoje eu fui surpreendido com um saudosismo incrível. Uma coisa que eu, como corintiano, jamais vou esquecer, que foi uma defesa no Pacaembu do Heitor num pênalti do Pelé. Foi uma das poucas vezes que o Pelé perdeu pênalti, se calcula mais ou menos que o Pelé tenha perdido de 20 a 26 pênaltis desde o começo da carreira, e esse foi um deles, contra o Corinthians. O jogo estava 1-0 para o Corinthians, o Santos empatou 1-1, com um rebote que o Heitor largou a bola no pé do Pelé, dentro da área, o Pelé empatou. E aí, uma chuva danada, o Pelé foi bater o pênalti e o Heitor pegou. Nossa, Chico! No gol de entrada. Eu me lembro que eu estava vendo esse jogo pela televisão, eu tinha 14 anos. Então, um abração para o pessoal do UOL, foi lá, pegou essa imagem no canal 100, colocou, corintiano, entre lá e veja que isso, olha, eu sinceramente lembrei do Heitor. O Heitor está com 78 anos, hoje é pregador evangélico, ele é aquele pregador evangélico meio mórmon, que vai de casa em casa, tentando convencer as pessoas. Ele é mórmon? Não é mórmon, mas é um culto evangélico diferente, né? Sim. Ele vai de casa em casa, tentando convencer as pessoas a... Vamos fazer uma matéria com o Heitor, poxa. Mas ele está no Rio, não está aqui, está morando no Rio. 3 filhos e 3 netos. Então, parabéns para o pessoal do UOL, que fez uma matéria maravilhosa e que recuperou um dos momentos mais fantásticos da história do Corinthians, que foi essa defesa do Heitor no pênalti do Pelé. O ano mal começou e já tem treinador de campeão brasileiro engrossando as estatísticas do número de desempregados no país.
Paulo César Carpegiani não resistiu, não é mais comandante do Coritiba. A decisão foi anunciada na noite desta segunda, depois do treinador comandar normalmente o treino na representação da equipe. O técnico não resistiu à eliminação da Copa do Brasil, tratada como uma das prioridades do clube na temporada. O Coxa foi eliminado em casa para o Asa de Arapiraca na noite da última quarta. O Asa sempre aprontando, né? Essa foi a terceira passagem do Carpegiani pelo Coxa. 31 partidas, 10 vitórias, 10 empates, 11 derrotas. Um aproveitamento de 43% dos pontos disputados. E quem comandará o time por enquanto é a comissão técnica permanente. O primeiro desafio deles será logo o clássico Atletiba, marcado para essa quarta. Celso e Chico, era o melhor caminho mesmo demitir o Carpegiani agora? Você sabe muito bem o que eu penso, né? Em primeiro lugar, demissão não vai resolver coisa nenhuma. Falam tanto também dos estaduais, que não valem muita coisa, sabe? E aí cai técnico. Essa primeira liga também, vou te contar, não acrescenta absolutamente nada. Aí o técnico paga o preço. Que super time o Coritiba deu para o Paulo César Carpegiani? Não, nenhum. Fala para mim. Pô, dê tempo então para ele trabalhar. Mas o Paulo César Carpegiani, ele é assim mesmo. Ele tem sempre um aproveitamento dentro dessa média aí. É de 40% a 52%, 53%. Ele não é um treinador 100%. Também não tem treinador 100%, vamos falar a verdade. Então no Brasil trabalho hoje, com a seleção do Paraguai, por exemplo. Mas ele sempre teve um trabalho assim. Também faz tempo, há 20 anos, mas... Então, exatamente, foi campeão pelo Flamengo, essas coisas todas. Ele tem algumas coisas pontuais, mas ele é um treinador média 5, ele é um treinador média 4. Então, quem contrata o Paulo César Carpegiani não pode esperar mais do que isso dele. Falando no Clássico Atletiba, os clubes se enfrentarão amanhã a partir das 8 da noite com transmissão nas redes sociais, como estava programado para o último dia 19 de fevereiro, na partida que não aconteceu. Na ocasião, a Federação Paranaense de Futebol não deixou que o juiz iniciasse o jogo, argumentando que havia profissionais da imprensa dentro do gramado que não estavam credenciados para a transmissão do jogo. Mas aí, numa leitura labial, foi possível ver o quarto árbitro informando aos técnicos que era porque a transmissão não seria feita pela detentora dos direitos de transmissão do campeonato, só que nem Coritiba, nem Atlético Paranaense haviam negociado os direitos. E como acordo, os clubes decidiram fazer a transmissão do maior clássico do Paraná via YouTube e Facebook, algo inédito para o futebol brasileiro. No Rio de Janeiro, o Vasco tem o Vila Nova pela frente amanhã às 9h45 da noite pela Copa do Brasil. Uma vitória e a classificação são importantíssimas para aliviar a pressão em cima do técnico Cristóvão Borges. O grande desfalque do Cruz Maltino será o meio-atacante Nenê, que sentiu desconforto muscular e sequer viajou para Goiás. Já o Botafogo, eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Carioca, mas classificado para a fase de grupos da Libertadores, só tem compromisso marcado para o dia 12 de março. Tempo de sobra para o técnico Jair Ventura acertar a equipe para fazer bonito na competição continental. O Olímpia está fazendo um bom jogo, está jogando melhor que a gente, porque nós estamos sofrendo bastante, né? Então eu sabia que tinha que estar tranquilo, passar essa tranquilidade para meus companheiros e tentar de acabar o jogo, se era possível, 0-0, né? Para nós ficar com a classificação. Depois do gol, era tentar que acabasse o jogo para alongar um pouquinho mais nossa esperança, né, de classificar. Foi um pouco de parte do pessoal do clube, né, que passaram os pênaltis, não somente agora contra o Olímpia, senão também contra o Colo-Colo, e um pouco do meu trabalho, né, que eu procurei no momento que eles iam a bater, tentar de estudá-lo no momento para poder pegar os pênaltis, e graças a Deus eu consegui fazer isso. Em pouco tempo nós conseguimos, como grupo, conseguimos classificar na fase de grupo, que é uma meta que nós tínhamos num curto prazo, né? A gente é eliminado da Taça Guanabara, ninguém queria isso, contra um rival, num clássico. Então a gente tem que entender que é ruim, porém a gente tem que levantar a cabeça muito rápido, porque já tem outra decisão muito importante na quarta-feira. Tem que passar, tem que ver o que errou, analisar, para melhorar para quarta-feira. A gente já está fazendo um grande jogo para conseguir se classificar.
Mais complicado, né? Agora com esse novo regulamento ficou mais difícil ainda a Copa do Brasil, que já era difícil por conta dos times, dos campos, jogar fora sempre difícil, ainda no campo adversário e com um jogo só. Então, a gente, mais importante, tem que se preparar muito, tem que recuperar muito bem quem jogou o último jogo, porque vai ser um jogo muito difícil, tenho certeza, num campo grande, um clima já um pouco mais diferente daqui, um clima meio seco, então a gente tem que estar preparado, vão ter muitas adversidades, mas a nossa equipe sabe do nosso potencial, a gente sabe que a gente vem se preparando para jogar jogos assim, então a gente tem que estar bem preparado, tem que jogar bem para buscar a classificação, porque é só isso que importa. Os outros 2 grandes do Rio têm a decisão da Taça Guanabara marcada para o próximo domingo, com local ainda indefinido. O palco da decisão será decidido em uma reunião entre Flamengo e Fluminense e a Federação do Rio de Janeiro. O Fluminense quer jogar no Maracanã, mas o estádio está sendo preparado para a estreia do Mengão na Libertadores na semana seguinte. Neste caso, o estádio da partida seria o Newton Santos, do Botafogo, mas o Clube da Estrela Solitária proibiu o Flamengo de atuar na casa deles. Não está descartada uma decisão fora do Rio de Janeiro. Os clubes também tentarão uma nova liminar para que a partida possa ter a presença de torcedores das 2 equipes. Dentro de campo, o Fluminense tem jogo pela Copa do Brasil nesse meio de semana contra o Sinop do Mato Grosso. Já no Mato Grosso, já o Mengão se representou hoje com a semana inteirinha para se preparar para a decisão. O ano ainda caminha devagarinho, mas o futebol carioca já tem uma grande decisão pela frente. A final da Taça Guanabara entre Flamengo e Fluminense será no próximo domingo. E mesmo sem acompanhar os jogos do tricolor, William Arão está com os estudos sobre o adversário na ponta da língua. Vou ser bem sincero, eu nunca parei para assistir um jogo os 90 minutos do Fluminense, mas já assisti algumas partes assim, da equipe deles. É uma equipe bem leve, né, principalmente do meio para frente. Uma equipe bem rápida, com muita movimentação. Mais o Henrique que fica ali mais centralizado, mas o resto tem uma movimentação muito grande. Então a gente espera que seja um jogo aberto, um jogo muito difícil, um jogo que quem controlar a maioria das ações com certeza vai ter a maior chance de sair vitorioso. A polêmica da vez é o palco da grande decisão. A partida ainda está sem local definido e pode acontecer até mesmo fora do Rio de Janeiro, fato que deixa Arão descontente. A minha vontade sim é que seja no Rio de Janeiro, que tenha um grande público, que tenha bastante torcida, que seja um grande clássico, que seja um jogo maravilhoso, porque eu acho que é isso que nós precisamos, né? De grandes jogos, grandes partidas, grandes públicos. Então, eu acho que minha vontade, eu tenho certeza, minha vontade é que esse jogo seja no Rio de Janeiro, mas obviamente isso foge do meu querer, então a gente está aguardando aí onde vai ser, mas a gente preferia, não só eu, como acho que os jogadores também prefeririam que o jogo fosse no Rio de Janeiro. Que absurdo, né? Chega Gasta-se um dinheiro absurdo para o Maracanã, que é um estádio tradicional, palco da final da Copa de 1950, depois palco da final da Copa de 2014, cede o Maracanã para os Jogos Olímpicos, e aí... Local que o Brasil ganhou a medalha olímpica. Pois é, sabe, e aí você vê, não pode jogar no Maracanã, não pode jogar no Engenhão, não pode jogar em nada. Não, mas o Botafogo está certo em não deixar jogar no Engenhão. Não, tudo bem, e depois que a torcida do Flamengo fez lá no Engenhão, e a torcida do Flamengo muita gente tinha que ser presa. Aquela juíza que mandou prender a torcida do Corinthians, não teve coragem de mandar prender a torcida do Flamengo. Que todo mundo sabia quem fez, todo mundo sabia quem agiu. Foram aqueles exemplos que provocaram a torcida do Corinthians. Deviam estar todos na cadeia, mas não estão. Então o Botafogo está certo aqui, esses caras não pisam mais. Está muito certo o que o Botafogo está fazendo. Agora, uma ideia que eu dou para o Flamengo e para o Fluminense. Jogar no São Januário? Não, vem jogar no Pacaembu. É tão simples. Ô, prefeito Dória, meu querido amigo, prefeito Dória, João Dória, meu querido João, chama os caras para vir jogar aqui, dá um abatimento na verba aí de aluguel, faz um espetáculo, vira um São Paulo, vira um Rio de Janeiro espetacular. Vem fazer a final aqui. Fim.
Tá certo, o Flamengo fez uns jogos aqui do Campeonato Carioca, o ano passado, não foi? Brasileiro. É do Campeonato Brasileiro, e deu tão certo. Por que não veio aqui Flamengo e Fluminense? Pode vir com as duas torcidas, não tem problema nenhum. Né? Então eu acho legal, fica bacana se jogar aqui no Pacaembu. Vem pra cá, vem, que vocês não têm lugar nem pra jogar, então vem jogar em São Paulo. Boa. Depois de vencer o Botafogo por 2-0 no sábado, os jogadores do Santos ganharam 2 dias de folga e só voltaram aos trabalhos nesta terça. O técnico Dorival Júnior vai aproveitar a folga no calendário desse meio de semana para acertar detalhes da equipe que no sábado enfrenta o Corinthians na Arena Itaquera. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou a reapresentação do Peixe. Se é verdade que o ano para o brasileiro só começa depois do Carnaval, o Santos que se cuide, porque os 2 próximos jogos serão parada duríssima. O Peixe encara no sábado pelo Campeonato Paulista o Corinthians clássico em Itaquera, ou seja, fora de casa, e também fora de casa na quinta da próxima semana. Na quinta da outra semana, o Peixe estreia na fase de grupos da Libertadores da América contra o Sporting Cristal do Peru em Lima. É, semana que todo mundo gosta, jogos difíceis que o jogador gosta de estar jogando, um clássico e a estreia na Libertadores. É uma semana gostosa também, porque conseguimos a nossa vitória depois de 3 jogos consecutivos sem ganhar. Então estamos mais confiantes e confiantes também nos 2 jogos que vem pela frente. Essa vitória deu uma aliviada na barra, mas o ano começou sob pressão também para o Santos. Não é exclusividade do Peixe. O Palmeiras, por exemplo, o Corinthians também sofrem com isso. Mas no caso do Santos, teve torcedor querendo invadir o vestiário da Vila Belmiro para pegar o Lucas Lima. Alguns organizados entraram no CT para cobrar jogadores e o treinador. E o lateral esquerdo, Zeca, deu uma bela desabafada num áudio que vazou. Ouça. Manda pros caras aí que eu sou homem e eu não sou moleque, entendeu? Eu gosto de todo mundo, eu amo a torcida do Santos, mas, pô, com todo respeito, os caras lá atrás do gol apoiam nós do começo ao fim, mano. Os caras ali da onde eu chutei a bola e da onde eu peço até desculpa por isso, mas às vezes não dá pra aguentar, irmão. Independente se fala comigo ou não, eu tenho uma família dentro do Santos. E a minha família são um grupo. Como é que eles ficam xingando os caras ali, que os caras xingando o Dorival, xingando um monte de gente ali? Pô, pelo amor de Deus, tem um pouco de respeito, né? Ganhou o jogo, mano. Ganhou o jogo. Peço desculpa se eles não entenderam ou ficaram bravos. Mas uma coisa eu falo, eu não vou abaixar a cabeça porque eu sou homem. Meu pai e minha mãe me deu educação e me ensinou a ser guerreiro e homem. Homem acima de tudo, então tem que ser todo mundo homem. Assumir tudo, nós assumimos que nós estávamos perdendo o jogo, demos a cara para bater, tá? Então os caras têm que assumir quando ganha também. Pegar e apoiar, não ficar xingando, entendeu? A humildade tem que ter quando ganha e quando perde. Então quer dizer que quando perde a gente sabe escutar e quando ganha quer ficar xingando também? A torcida do Santos sempre ajudou, é um ou outro só que... A turma do amendoim que a gente costuma falar ali que enche um pouco mais o saco. Vai do jogador também. Levar pra dentro de si ou não. Eu procuro não ficar ligando muito pra isso, eu procuro apenas prestar atenção no jogo. O Zeca ali falou, mas acho que já passou também. Acho que é assunto encerrado. A expectativa por aqui de uma sequência positiva passa pelos prováveis retornos de 2 titulares absolutos que estão em fase de recuperação física. O Lucas Lima, que machucou o joelho, e o Renato, que vem de uma lesão na panturrilha, na batata da perna. Um abraço, pessoal. Ó, Chico, eu entendo a revolta do Zeca, acho uma estupidez o comportamento da torcida. Vice-campeão brasileiro, parece até que caiu para a segunda divisão, vão lá querendo bater no principal jogador do time. O cara que não foi para a China, que não foi para a Europa, ficou no Santos, tal, joga com alegria, vive bom momento e mau momento como qualquer outro profissional. Agora, vão lá para tentar bater, agredir, não faz o menor sentido, mas isso só vai parar de um jeito. Nós vemos atos isolados aí. O Zeca, porque vazou o áudio dele. O Fred, que enfrentou torcida lá no Rio de Janeiro, veio a público reclamar. Bom senso, sindicato, ninguém se mobilizou. Então, enquanto o jogador, como classe, não tomar a iniciativa de parar um campeonato por causa dessa conduta, isso vai continuar. O jogador profissional precisa entender que, como classe, eles precisam se unir. E se existe a ameaça de violência física,
tem que parar. Para uma rodada, não joga. Assim eles aprendem. Assim chama a atenção de quem tem que cuidar da segurança. O clube é negligente, que não garante a segurança dos atletas, porque tem medo de torcida organizada ou porque ganha voto por causa de torcida organizada. Está na hora de parar, dá um basta, chega. É verdade. E outra coisa, hoje o futebol do Santos é um futebol tão bem visto, tão conhecido internacionalmente, inclusive, que o Santos é simples, vem jogar no Pacaembu. De novo, eu estou falando do Pacaembu. Não joga na Vila, joga no Pacaembu. O Pacaembu é um lugar mais amplo, onde o Santos sempre leva 20, 18 mil, 25 mil pessoas. Dá para ganhar mais e jogar muito mais tranquilo aqui, sem tanta pressão. Porque aqui a polícia, você sabe como é que é. Não alisa ninguém, né? A Polícia de São Paulo não alisa ninguém. Se é uma coisa que eu gosto da Polícia de São Paulo é essa. Torcedor que não se meta besta porque eles descem o cacete. Então, enfim, não vai ter essa pressão. Então vem jogar em São Paulo. Esquece a Vila Belmiro, dá um gelo na Vila Belmiro. Hoje o Palmeiras se reapresentou depois de 2 dias de folga, depois de golear a Ferroviária pelo Campeonato Paulista. Na sexta, o Verdão tem o Red Bull Brasil pela frente e o Osmar Garrafa acompanhou a reapresentação do Verdão. É isso, Michele. Terça-feira de carnaval, último dia de folia para muitos, mas não para os jogadores do Palmeiras, que retomaram as atividades no início desta tarde de terça-feira. O Palmeiras que só volta a campo na próxima sexta contra o Red Bull, sequência do Campeonato Paulista. Mas, diferentemente de corintianos e são paulinos, o Palmeiras voltou a trabalhar somente hoje porque não tem compromisso no meio de semana. Aliás, nesta reapresentação, o clima era bem leve e diferentemente do que foi depois da derrota para o Corinthians. Afinal, no último final de semana, o Palmeiras venceu a Ferroviária em casa por 4-1. E toda vitória é bem-vinda. O futebol, todos nós sabemos que é resultado, né? Mas que se o ano inteiro ficar jogando meia boca e ganhar sempre de 1-0, de 1-0, no Campeonato Brasileiro com a ponte de corrida, nós vamos conseguir chegar ao nosso objetivo. Agora, em clássico, a gente sabe que tudo pode acontecer. Entendeu? Tanto ganhar, quanto empatar, quanto perder. E agora nesse jogo aí conseguimos jogar em casa com a vitória convincente, golear e agora já passou já, estão pensando já no voltar agora essa semana agora pensando no Red Bull para fazer um bom jogo. Na próxima sexta-feira, Michele, os jogadores do Palmeiras vão reencontrar Alberto Valentim como técnico do Red Bull. Alberto Valentim fazia parte da comissão técnica do Palmeiras muito recentemente. E Egídio vai aproveitar este reencontro para fazer uma cobrança no velho amigo. E a gente brincava desse que ele que colocou essa, quando era trabalho de posse de bola, até próprio de cruzamento, cruzamento Série A, toda vez era Série A. Inclusive, nós fizemos uma apostinha de cruzamento, ele pela direita e pela esquerda, uma aposta de uma garrafinha de vinho, e ele perdeu e até hoje não me pagou. Então, eu vou cobrar ele no jogo agora de sexta-feira, mas é um grande homem, desejo toda sorte para ele durante essa temporada agora que ele está como treinador oficial. Apesar do jogo da próxima sexta-feira ser contra o Red Bull, Campeonato Paulista, por aqui já se comenta da partida de estreia do Palmeiras na Copa Libertadores na próxima semana contra o Tucumã da Argentina. Agora sabemos que é um time aguerrido, que eles dão a vida no começo de jogo ali, que vai para cima, se não me engano, acho que em 15, 20 minutos eles fizeram 2 gols, se não me engano. Então, a gente sabe que é um time forte, mas nós também vamos entrar com a nossa força total também para buscar os 3 pontos lá fora. É isso, Michele. O técnico Eduardo Batista pensa primeiro em Red Bull, depois Tucumã. Sobre a equipe que enfrenta o Red Bull na próxima sexta-feira, o Felipe Melo, que deixou o jogo contra o Corinthians com o corte no supercílio, a dúvida será reavaliado nesses próximos 2 dias. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Diga, Chico. Eu digo assim, que nem fala o Neto lá no programa dele, lá Bandeirantes, meu grande, estupendo, magnífico Neto. A vingança de Alberto Valentim, o jogo vai ser em Campinas, lá no campo do Guarani. Não, da Ponte Preta. Da Ponte? Da Ponte. Ixi, Maria, eu não sei não, hein? Palmeiras que se cuide, vingança de Alberto Valentim. E o Egídio quer cobrar uma aposta que ele perdeu ainda. Aí ele vai pagar a aposta. Ele ganhou. Que o Valentim perdeu. E o Valentim saiu do Palmeiras de uma forma esquisita. Eu teria dado uma chance para o Valentim no Palmeiras. Mas vida que segue, vida tá no que Red segue, Bull, tá fazendo um bom trabalho. Vamos ver o que vai dar, hein? É isso aí.
O Gazeta Esportiva desta terça-feira fica por aqui. Amanhã a gente volta a partir das 6 da tarde ao vivo. Você fica agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico. Boa noite. É no Jornal da Gazeta que a gente se encontra daqui a pouquinho com mais notícias do mundo do esporte. Então, até já.